Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir o nosso texto, Lucas 7, do 11 ao 17. Posso dizer que eu estou com saudade da igreja, né? Já faz uns 2 domingos que eu não estou presente por conta do serviço. Então, alguns irmãos eu ainda não falei, né? Não dei bom dia, então eu já dei meu bom dia. Saudade dos irmãos. Confesso que meus devocionais eu tenho feito em cima da história de Abraão. Quando o pastor me chamou para pregar, eu de cara, né, vi essa passagem na minha mente, de Lucas 7, aí, do verso 11 em diante. E né, o contexto nosso é um contexto de morte. O nosso texto também vai falar de morte, né? Já oramos por muitos, né, enlutados, irmãos sofrendo. E eu espero que o coração dos irmãos hoje seja consolado pela palavra do Senhor. Nós vemos que o nosso Senhor Jesus, Ele domina a morte com a palavra. E eu espero que hoje o seu coração seja consolado e dominado também pela palavra do Senhor. Vamos ler o texto bíblico, Lucas 7, do 11, nós vamos ler até o verso 17. Diz assim o nosso texto: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Pai amado, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que Cristo seja mais glorificado entre nós hoje, Senhor. Que a obra do Teu Filho venha avivar o nosso coração. É o meu desejo, Senhor. Usa-me, Pai. Está aqui um homem pequeno em todos os sentidos, mas o Senhor é grande, poderoso. Eu sou insuficiente, mas a Tua palavra é suficiente a todos os corações aqui presentes. Console o meu coração e o coração dos meus irmãos. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto narrativo. E o bom, né, eu gosto de textos narrativos, porque ele nos permite imaginar, né? É assim também com alguns livros que nós conhecemos no ambiente secular, né? A gente pode citar aí alguns, vou citar só um, não sou muito fã, mas tem muita gente que já leu, né? Harry Potter. Você pega ali aquele texto narrativo e a mente dos jovens começa já a desenhar o que está ali por conta daquele texto narrativo. Posso citar aqui um grande clássico para nós, né? Uma obra, né, muito boa, né, com maestria, John Bunyan, no seu livro Peregrino. Ali, através de um texto narrativo, ele vem desenhando doutrinas, né, doutrinas cristãs
que nós confessamos. E ali, por meio daquele livro, né, por meio de um texto narrativo, ele vem ilustrando, e a nossa mente começa a desenhar o que John Bunyan está falando e começa a enxergar melhor doutrinas também da Escritura, por meio da sua narrativa ali alegórica. O nosso texto também é um texto narrativo, e aqui eu gostaria de olhar com você, né, por meio de uma ótica de uma pessoa que está nessa cena. O nosso texto ele vai falar, né, que na porta da cidade vem vindo de um lado, né, um cortejo fúnebre, né, pessoas ali chorando, e de outro lado está vindo Jesus. Na porta da cidade nós temos ali os comerciantes. Eu gostaria que os irmãos começassem a desenhar na mente de vocês esse contexto histórico aqui pelos olhos de um comerciante. É um comerciante que está à porta da cidade, né? E você pode começar a desenhar na sua mente esse muro, vamos dizer, o muro dessa cidade. Os portões, né, as portas daquela época das cidades eram grandes, né? Não é igual o muro da minha casa, né? Mas era mais fortificado, né? Eram maiores os muros daquela época. Então você tem ali desse lado, né, um comerciante, e ele está enxergando essa cena. De um lado desse comerciante está vindo, e ele consegue ver, né, um cortejo, está vindo ali, vamos dizer assim, está tendo um velório caminhando, né? E é aqui nessa cena do dia a dia que nós presenciamos isso. Então quero que você se coloque comigo nessa cena como um comerciante. E é no dia a dia, nesse dia a dia aqui de trocados, né, vendendo, usando a sua lábia, usando do melhor do que esse comerciante conhece sobre marketing, sobre venda, que ele está ali naquela cidade, e ele começa, né, a querer vender as suas coisas. Ele está ali vendendo, né, se chega alguém, ele já pergunta o que você quer, o que eu posso te ajudar, e de repente, nesse dia específico, o comércio não está tão movimentado. Existe algo diferente nesse dia. Ele está ali com os seus produtos ali, à mostra, né, gritando, querendo saber quem é que vai comprar, mas está um pouco vazio o dia hoje. Não tem muita gente. Algo estranho está acontecendo no comércio no dia de hoje. No entanto, ele continua assim vendendo. Ele continua aí, mesmo diante daquele barulho, e você pode imaginar aqui, talvez comigo aí, né, uma uruguaiana, mas não é uruguaiana. Lembra que a nossa cidade aqui, esse comerciante, ele está na cidade de Naim. Não é uruguaiana, não é alfândega, é a cidade de Naim. O nosso comerciante, ele está aqui numa cidade de Naim, mas o comércio não está tão entusiasmado hoje, e então, de repente, ele olha para um lado e ele vê que, mesmo ao meio, o burburinho, ainda que pequeno, tem ali aquele alvoroço do comércio, mas mesmo assim parece que o tom do comércio vem diminuindo. E então ele pode olhar para o seu lado, saindo da cidade, e ali tem um enterro. E o enterro, ele parece ser, né, esse velório conduzindo ao enterro, parece que ele tem um ponto que agrava. É mais grave, né? Olhando a senhora, a viúva que está chorando, tem algo mais profundo nesse sofrimento. E nós vemos que o texto vai dizer que é filho único. Essa viúva tem um filho único, e o filho único está morto. Ele está no caixão. Aparentemente, quando nós olhamos para essa viúva, o choro dela, o semblante dela, né, a família dilacerada, aparentemente é só aquele sofrimento, mas tem algo mais profundo aí, e nós observando a cultura, nós podemos identificar que tem algo mais aí. Primeiramente porque esse jovem provavelmente morreu na sua juventude. De acordo com o Antigo Testamento, morrer na sua juventude, né, é um sinônimo aí de castigo de Deus. Nós podemos ver isso no Salmo 55, o verso 22 e o verso 23. Só vou usar alguns textos prova, né? Vamos dizer assim. Depois eu quero ler um outro texto um pouco mais longo com os irmãos. Mas Salmo 55, o verso 22 e o verso 23 já nos deixa isso. Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá.
jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, ó Senhor, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Ou seja, o salmista aqui está falando que esses assassinos e traidores não viverão a metade dos seus dias, ou seja, é um julgamento do Senhor sobre esses. Quanto a mim, porém, confio em Ti. Ainda que não seja, a nossa história não relata, mas ainda que não seja assim o caso do nosso jovem aqui em Lucas 7, a mentalidade, o que se pensa é que morrer na metade dos seus dias, sim, é um juízo de Deus, é um castigo. O Salmo 102, o verso 23 e o verso 24, diz assim, é o salmista: no meio da minha vida, ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. Então é a intenção de que se viva, vamos dizer assim, um ciclo natural, chegando-se até aí a velhice. Isso, vamos dizer assim, seria uma vida próspera diante do Senhor aos olhos do Antigo Testamento. Mas um texto paralelo ao nosso texto é o texto de 1 Reis 17. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Novamente aí nós vemos um filho que morre. Primeira Reis 17. Vou ler a partir do verso 7. Os irmãos já pegam já o contexto. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Ele disse que a terra ia ficar seca. Então vê aí o verso 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva. O nosso texto em Lucas 7 também é uma viúva. Uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então a gente já sabe que a terra vai ficar seca, E ele vai ser hospedado numa casa e nessa casa vai ter comida, Vai ter comida. E ele foi, verso 10. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva. Ou seja, Deus, antes dele encontrar a viúva, Deus já falou: eu ordenei, uma viúva, que está lá, vai estar te esperando essa viúva. Vai ter comida na casa dela. Então ele vai, e aí quando ele chega à porta da cidade, ele encontra uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Vai ter comida na casa, Tem que ter pão. Será que é essa viúva? Deus ordenou uma viúva. Verso 12. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Verso 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então está aqui. O
profeta está firmado na palavra do Senhor que ele já tinha dito. Verso 15: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. Verso 18: e a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? O homem de Deus não falou nada e recebeu essa acusação. Aos olhos dessa mulher, é como se o Senhor a estivesse castigando por causa de algum pecado. E a gente não viu o salmista falando nada. Então o profeta aqui, Elias. Então Elias, verso 19: dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Olha a atitude de Elias. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. A palavra clamou aparece 2 vezes. Verso 22: o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo. Presta atenção agora. Entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Então hoje nós estamos aqui analisando o sofrimento dessa viúva, lá da cidade de Naim. Então nós já vemos como é que está esse sofrimento dela, e o sofrimento nós podemos dizer que ainda se agrava um pouco mais, se a gente lembrar da história de Noemi, que era a viúva e perde os seus 2 filhos. A gente vê que então o sofrimento dessa mulher, o coração dela está realmente abatido. Não é só aquilo que nós vemos pela aparência, há mais ali no coração dessa mulher. Mas até então o que nós só enxergamos como comerciantes é só o que está na nossa aparência. É pelo texto bíblico que nós conseguimos enxergar a profundeza aqui do sofrimento dessa mulher. Só que do outro lado, embora o comércio tenha ficado em silêncio por conta desse momento, há muito choro, é óbvio que então vamos fazer silêncio. Mas se nós olhamos para o outro lado, nós vemos uma outra caravana vindo. De um lado nós temos, vamos dizer assim, a caravana da morte. Mas do outro lado, um pouco mais distante, parece que vem vindo uma outra caravana. E essa caravana até então parece sem noção, porque nós vemos o sorriso dessas pessoas de longe. Pode-se enxergar e ouvir de longe o sorriso dessas pessoas que estão distantes. Se a gente observa um pouco mais, vai se aproximando ali, nós vemos que há uma pessoa central no meio dessa multidão. Há uma grande multidão do lado dessa mulher, de um filho jovem. O comércio está vazio porque esse homem ele é conhecido, esse jovem ele é conhecido, e uma grande multidão está chorando com essa mulher. Mas do outro lado também vem vindo uma outra grande multidão e eles estão sorrindo, e parece que eles não estão vendo esse choro. E invade a nossa cena que até então estava silenciosa. Começamos a enxergar de longe uma pessoa central nessa caravana. Muitas pessoas ao redor deles. Olhando de longe pode ser talvez uma figura política, com os seus seguidores ali. Mas vai se aproximando a narrativa e então começamos a enxergar que esse homem ele é um pouco mais humilde.
Conseguimos enxergar talvez ali o sol daquele clima, o suor do seu rosto, os seus pés ali cheios de poeira. Caminharam alguns quilômetros da última cidade que eles estiveram. Há 12 pessoas ao redor ali dele, mais próximas, podemos dizer que são os seus discípulos. Vai se aproximando mais ainda, os risos continuam e continuam invadindo a nossa cena que até então estava silenciosa, cheio de choro. Então, damos de cara com esses discípulos, o chamando de Rabi, mestre. E então nós que já conhecemos um pouco desse peregrino que fica andando de cidades em cidades, vizinhanças e vizinhanças, chegamos à conclusão que é Jesus. Ali os seus 12 discípulos, e ali uma grande multidão com ele também, e continua se aproximando, e nós continuamos a ver que eles estão sorrindo, estão felizes, estão comentando as últimas notícias, que foi a cura da filha de um centurião, foi curada, e eles estão ali comentando. A alegria de um lado e a tristeza do outro. Fico pensando como é que é isso então diante ali de um velório, como é que vai acontecer esse choque, de um lado sorriso e alegria e do outro velório. É muito comum entre nós, quando estamos diante de uma situação dessa, só ficarmos em silêncio. É notório que quando nós chegamos no enterro, a única coisa que nós sabemos fazer é abraçar. Não temos palavras, faltam-nos palavras. E em muitas circunstâncias, se for ainda mais conhecido nosso, chegamos próximo, e queremos ver o rosto da pessoa, lembranças boas. E é aqui que a gente vê que essa mulher caminhando para fora da cidade, o que fica para trás, o que está sendo deixado é esperança. Acabou-se a esperança dessa viúva. O que tem à frente dela é só solidão. Só que a surpresa e o encontro que temos aqui é completamente diferente. Jesus, ele é diferente de nós. E glorificado seja Deus por isso, porque ele tem palavras no momento de um velório. E aqui eu quero deixar claro que é Jesus quem pode fazer isso. Não somos nós que podemos chegar diante desse encontro e fazer o que Jesus fez. Presta atenção comigo, porque Jesus então chega na cena. A multidão que até então estava sorridente, alegre, feliz, obviamente agora vai abaixando o tom da alegria, o tom do riso. Jesus, ele não diminui os seus passos, ele continua resoluto, firme, em direção àquela mulher. E o nosso texto, no verso 13, diz: ao vê-la, há um olhar do Senhor Jesus na direção daquela mulher, daquela viúva, e o olhar de Jesus, ele é diferente. A mentalidade que eu trouxe aqui para nós agora, que o comerciante dessa cena talvez não tenha muita noção, por conta do recurso que temos do Antigo Testamento. O comerciante é leigo nas Sagradas Escrituras, mas Senhor Jesus, quando ele olha para essa mulher, nós vemos que o olhar do Senhor Jesus é penetrante, e parece que ele faz o raio-x do coração dessa mulher, a tal ponto que o texto diz para a gente que o que aconteceu com o semblante do Senhor Jesus. Siga comigo o texto. O Senhor se compadeceu. O semblante do Senhor Jesus muda. É diferente. O sofrimento dessa mulher tem o mesmo grau, ou talvez maior do que ela própria sabe. Deus sente aqui também, o próprio Jesus sente as dores dessa mulher. Ele sabe o que é sofrer. Dá para ver no rosto do Senhor Jesus, quando ele se compadece, que é um homem experimentado nas dores. É um homem que sabe o que é o sofrimento humano. E aqui então ele diz algo que nós não podemos dizer nunca em um velório: não chore, não chore.
Se eu estou falando, irmão, que você não pode fazer isso no velório, primeiro é porque o texto aqui mostra para a gente que realmente Jesus é Deus. E segundo, porque eu já vi realmente pessoas que chegam, vamos dizer, sempre tem um parente principal, né? Suponhamos que morra um parente meu. Então chega alguém no velório do meu parente e fala para mim assim: não chore. Não é assim que você vai chegar no velório. Você não pode, você não tem essa autoridade. A autoridade aqui é só o Senhor Jesus que tem. Por que eu digo isso? Porque tem gente que faz isso. Tem gente que parece que despreza o sofrimento e acha que é o próprio Senhor Jesus. Só que, como eu disse, Jesus, ele não fica só com essas palavras. Ele não fica só com não chore. Seria absurdo uma pessoa chegar num velório ou num enterro, a pessoa chorando, e quem sabe do sofrimento de perder um ente querido sabe como é que é. Seria uma pessoa completamente insensível fazer isso, falar não chore. Mas o Senhor Jesus aqui não é assim. Ele diz, não chore, e ele continua caminhando resoluto. Os seus passos são firmes, digno de um Senhor. Então o verso 14 entra em cena e diz: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. A cena aqui é tremenda. Entramos no clímax aqui. Parou todo mundo. A caravana que estava alegre, sorrindo, parou de sorrir. A caravana também que estava chorando, de repente parece que para também e observa aquele homem que tocou no caixão. Todos param. E a pergunta é: o que Jesus vai fazer? Jesus disse. Lembra de Elias? Acabamos de ler. O que Elias fez? Clamou. O Senhor ouviu o clamor de Elias. Agora aqui na nossa cena tem Jesus disse. Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Na minha Bíblia aqui eu até eu marquei o entregou. Mas eu quero voltar antes, quando Jesus diz, o jovem. Na sua Bíblia, se você está lendo comigo na NVI, tem uma palavra, um número aí que vai te indicar lá para baixo, que diz o morto. Alguns estudiosos vão dizer aqui que provavelmente, o que Jesus falou antes também, quando ele diz jovem, eu lhe digo, provavelmente foi morto, eu lhe digo, levante-se. E depois o morto sentou-se e começou a conversar. Por que isso? Vamos voltar à nossa cena, que nós somos aqui o comerciante. E comerciante é bom de saber, fofoca, boatos. E havia boatos na época, Boatos na época de que um jovem, também se deitou num caixão e um curandeiro, um religioso, falou para ele e ele levantou, Tinham esses boatos. Só que como boato também, realmente não era verídico, não era verdade, porque esse jovem estava vivo, ele estava simulando ali que aquele religioso da época tinha tivesse um poder misterioso ali, de trazer à vida pessoas. E é por isso que então o nosso escritor ele coloca aqui, uma notinha para a gente entender o morto, para você saber que realmente estava morto. É diferente do outro religioso, não é um boato. E você está na cena comigo como comerciante, você está vendo com seus próprios olhos que o morto, ele se levanta e começa a conversar. Óbvio que aqui eu e você ficamos boquiabertos, porque ninguém em sã consciência chega num lugar e fala para o morto para ele levantar. Começa a conversar com o morto como se fosse íntimo. Não tem como a gente chegar no enterro, a gente vai passar vergonha se a gente chega no velório e a gente faz algo desse tipo. Chega e fala, levante-se. Nós não fazemos isso. Mas
O Espírito Santo nos dá olhos para vermos que o nosso Senhor Jesus fez isso. E ele começa a conversar. Jesus tem assunto com esse jovem. Ele criou todas as coisas. Ele sabe da vida desse jovem. Jesus tem o que conversar com esse jovem. Pode ter sido um momento curto, mas o texto diz que ele começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Note que Elias, antes de entregar a mãe, o menino lá também, o texto diz que o Senhor deu vida. Ele viveu, o menino lá de 1 Reis. E então depois, o profeta pega e entrega a mãe. O nosso texto não precisa nos informar isso. A vida está diante desse morto. Nós aprendemos isso com o evangelista João. A vida está em cena. O nosso autor aqui, ele não precisa deixar claro isso para a gente. Você está vendo. E então, como o Salmo 150, verso 6 diz, que todo ser que respira louve ao Senhor. Toda criatura que respira louve ao Senhor. Está aqui diante dessas duas multidões, o poder e grande glória do nosso Senhor. E então entra o nosso verso 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Agora você entende comigo, tem um paralelo que o próprio evangelista Lucas, ele faz, se a gente for lá para Lucas 9, né, passando uma página aí na sua frente, Lucas 9, versículo 18, olha o que acontece aí, Lucas 9, verso 18, certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Então, por conta desses paralelos que existem aí com o profeta Elias, né, alguns vão correlacionar o ministério de Jesus com o do profeta Elias. O texto que nós lemos de 1 Reis é um paralelo forte para isso. Temos a viúva, temos um menino que morreu, temos a vivificação daquele menino, e aqui também um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam. Eu quero trazer aqui para nós algumas aplicações. Primeiro, por mais que a temática do nosso evangelista aqui, Lucas, não seja a visão, nós vemos que Jesus vê, Jesus enxerga, Ele olha nos nossos olhos. Se há alguém que não tem medo de lidar com as nossas emoções, por mais sombrias e mais difíceis que sejam de lidar, Jesus é o Senhor que não tem medo de lidar com as nossas emoções. Ele olha nos nossos olhos e Ele se compadece. Jesus, Ele vê aquilo que é uma passagem que eu amo, que eu gosto, que Moisés pediu para ver. E ele viu só um vislumbre. Nós, quando entramos no Evangelho de João, no capítulo 1, nós já temos de cara essa afirmação. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos. Esse é o verso
14, o verso 18 ainda, em João, vai dizer novamente: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou-se conhecido. Esse povo está vendo o que tantos e tantos profetas, sacerdotes do Antigo Testamento queriam ver. E Jesus olha para essas pessoas, e quando Jesus se compadece, como eu digo, a divindade de Jesus não está sofrendo aqui, não está sendo abalada quando ele se compadece, não. Mas o sentimento de Jesus é sentindo a nossa própria dor e indo além, porque Ele é Redentor e Ele ainda consegue redimir as nossas emoções. Jesus, Ele se envolve nas nossas dores. Jesus, Ele vê, assim como Ele continua vendo, cada um dos nossos sofrimentos hoje. E Ele se compadece, Ele se envolve. Essa é a segunda aplicação, que Ele se envolve. E na maioria das vezes, nos nossos sofrimentos, é o momento em que nós começamos a pensar, e armadilhas começam a ser plantadas, minas começam a ser plantadas no terreno fértil da nossa mente, do nosso coração, de começarmos a pensar que o Senhor está distante, de que o Senhor não está vendo, de que o Senhor não está próximo. Na verdade, é o contrário. A sua fé está sendo trazida para mais próxima do Senhor. Nós vemos que essa mulher, essa viúva, ela está saindo dessa cidade. Do outro lado é o Senhor quem a encontra. É o Senhor quem vem em direção a ela. Provavelmente, e isso é o que dizem muitos estudiosos, a nossa fé começa a ser testada nesses momentos de sofrimento. Estava lendo esses dias sobre uma autora, e ela fala que nesses momentos de sofrimento, né, como se a nossa fé fosse uma ponte de madeira e do outro lado viesse um trem, né, e você já deve ter visto filmes em que, né, existem pontes feitas de madeira. Então não significa que essa ponte feita de madeira seja tão fraca assim. Ela é capaz de suportar, sim, a passagem do trem. Ela é capaz. Ela foi projetada para aquilo. Mas, dando de cara com isso, essa mulher, ela faz um paralelo entre essa ponte de madeira e esse trem de ferro passando. E ela fala assim: quando o sofrimento chega até nós, ainda que a ponte esteja firme, quando o trem passar, e o trem aqui simboliza o sofrimento, né? A ilustração simboliza o sofrimento, há partes na ponte que você vai ver que precisa de ajustes. Há partes na ponte que vão poder gemer um pouquinho ali, vão precisar de reforços. Assim é a nossa fé, ela diz. Ainda que o trem possa passar ali pela ponte, você vai ver, vai sentir um barulhinho aqui ou outro. É a fé gemendo. São os ajustes que precisam ser feitos. É um parafuso aqui, acolá, que precisa ser ajustado. Assim é a nossa fé. Não significa que o Senhor está distante. Ele está mais próximo de nós. Da mesma forma, sei que podem sim ter pessoas que a ponte de madeira esteja em ruínas. O nosso Senhor é carpinteiro. Ele sabe reconstruir e Ele sabe construir pontes de madeira. Se a sua fé é fraca e a madeira está ruindo, o Senhor é o nosso carpinteiro. Ele constrói, Ele reconstrói e Ele fortalece. Não retire Deus do envolvimento do seu sofrimento. Não retire. Ele já está envolvido. Estava lendo algo maravilhoso. Eu vou citar esse livro para o que vem adiante. O nome desse livro é A Surpreendente Graça nas Decepções. E ela é homem, né? Esse autor,
ele vai resumir como é a maioria dos nossos aconselhamentos. Talvez você já tenha feito dessa forma, e ele vai resumir aqui de duas maneiras como a igreja, né, na maioria das vezes trata o sofrimento. Não digo que seja a nossa, né? Falo outras igrejas, aqui é um comum, vamos dizer assim, que a maioria, e com certeza você já ouviu sobre isso. Ele diz assim, sobre como a igreja lida, né, com o sofrimento. Com o passar dos anos, percebi que a igreja tem duas maneiras de lidar com essa discrepância entre a expectativa e a experiência em relação ao sofrimento. A primeira é nos convencer de que estamos equivocados. As coisas não são tão ruins quanto parecem. Deus só está esperando nos bastidores, pronto para fazer algo extraordinário. Tudo o que precisamos fazer é pedir-lhe e ele resolverá todas as coisas. Se isso não acontecer, o problema está em nós. Assim como Peter Pan, incitando o público a querer trazer Sininho de volta à vida, dizem-nos que precisamos acreditar mais e tudo dará certo. Essa é uma maneira. A segunda é mais parecida com a dos fuzileiros navais. Essa linha de pensamento basicamente diz: a vida é dura, aceite e dê a volta por cima. Na minha opinião, nenhum desses métodos é útil. Mais um pouquinho ele diz assim: quase todo cristão que conheço se decepcionou com algo. Os cristãos mais sérios são os que mais sofreram decepção. E tal a opinião desse autor, e ele, né, ao longo do livro, ele vai realmente provar como é que esses dois métodos, eles não são úteis. E aqui na nossa passagem é a terceira aplicação. Provavelmente, e nós já tratamos isso aqui diversas vezes, quando nós tratamos sobre o Senhor Jesus e a fé. Essa mulher, ela não pede para que cure o filho dela. Não tem aqui menção de que essa mulher teve fé. Jesus não pediu fé. Lembra que nós estamos na cena de novo como comerciante. O comerciante sabe usar lábia, sabe querer vender o seu produto. E se nós estamos diante de Jesus, a gente sabe das lábias que se tem. E não é em vão que falsos religiosos, falsos mestres, colocam sempre na conta de que nos falta fé. Né? Nós temos o exemplo de Marcos 2, do paralítico que foi curado, a ressurreição de Lázaro. Não teve fé, Jesus não pediu fé, ele agiu. Não deixe que falsos religiosos desencorajem o seu coração dizendo que falta fé, sendo que o Senhor é soberano e no encontro, no momento certo, Ele age quando Ele quer. Ele vai agir. Ele é o autor e consumador da fé. É o que diz aqui, né? Falta força em você, é o primeiro método. Alguma coisa está em você que não está boa. Algum pecado aí que está, né, oculto. Não. Jesus já está envolvido no seu sofrimento. Quando você entra no relacionamento com Deus, eu costumo dizer que você já entra em débito, porque Ele já te conhece por completo. Você que ainda está crescendo em conhecer o Senhor, você ainda está crescendo em conhecer o Senhor, Ele já te conhece muito mais. Você já entrou em desvantagem, muita desvantagem nesse relacionamento. Ele já te conhece, Ele já sabe os seus sofrimentos, Ele já está envolvido neles. Não despreze o conhecimento de Deus por você. Ele já sabe. Você já entrou defasado, vamos dizer assim. Não é como eu e outras pessoas que precisamos ter um relacionamento com uma outra pessoa para começar a conhecer, saber como é, como é que lida com outras situações. Não. O Senhor Jesus já te conhece. Não desanime, Ele está envolvido no seu sofrimento. Nós vemos aqui que Jesus, Ele é temido e adorado. Novamente, Ele não pede. Ele simplesmente entra na cena,
age, seu poder é demonstrado, sua glória é vista e então todos o adoram. Todos na cena o adoram. É bem diferente de figuras políticas da época, que chegam e pedem glória. Não há isso aqui. Jesus é temido e adorado. Quarta aplicação. O texto diz claramente, filho único. Jesus sabe o que é ser filho único. Jesus sabe o que essa mulher está passando. Jesus sabe o que é trazer à vida o filho único. Jesus, quando pega esse filho único, que está morto, e vive na minha mente, bem claramente, que ele como filho único, está trilhando um caminho em que ele como filho único vai morrer. A esperança que Jesus traz para essa viúva agora, um pouquinho mais à frente, é ele quem vai morrer. Ele traz de volta a esperança a essa mulher, a essa viúva. Mas ele está caminhando para se entregar ao Pai e trazer esperança a todos nós hoje. Ele continua entendendo o sofrimento de alguém que perde o seu ente querido. Ele sabe o que é morrer, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é vida. E talvez nós olhemos para essa passagem hoje e vemos Jesus trazendo de volta, pessoas que estavam mortas, trazendo esperança, sorriso a esse rosto que até então estava soluçando de choro. Quem de nós talvez não queria ver uma cena dessa? Ver um parente, um amigo querido sendo trazido de volta à vida, para continuar batendo papo conosco, continuar a viver conosco. Quanto de nós não íamos querer isso? Mas, e aqui eu estou caminhando para o final, que o nosso desejo não seja ver Jesus Cristo ressuscitando mortos, mas ver mortos ressuscitando em Cristo. Ver mortos ressuscitando com Cristo é diferente. O milagre que tem aqui, o feito poderoso de Deus que tem aqui, aponta para Ele mesmo. Quando nós voltamos no capítulo 6, Jesus está dizendo que bem-aventurado os que estão chorando agora, porque depois eles vão sorrir. Você pode voltar comigo em Lucas 6, o verso 21 diz: bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. E logo em seguida diz: bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. A causa da alegria, do sorriso, é o próprio Cristo. É por isso que só Ele pode chegar aqui e falar: não chore, porque é Ele mesmo quem vai trazer o riso. Aqui eu imagino que quando o Senhor Jesus entrega esse filho a essa viúva, Ele sorri para essa mulher. Ele está sorrindo para essa viúva, entregando esse filho para ela. E essa mulher que agora então estava chorando, já não está mais, e agora começa a sorrir também para Jesus. A partir dessa vida, a partir desse feito, o sorriso do filho, ela vai lembrar do sorriso de Jesus. Como diz o John Piper, o sorriso escondido de Deus, que por trás de uma providência carrancuda há uma face sorridente. O sorriso aqui de Jesus é inesquecível. Olhar o sorriso do filho agora vivo, voltando para sua casa com esperança, é lembrar do sorriso de Jesus, que atuou com poder e glória. E é como ressuscitados em Cristo. Eu quero ler com você Colossenses 3, do verso 1 ao verso 4. Já está ali, vamos lá. Portanto,
já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Tá bom, não, eu vou ter que expor esse versículo aí também. O sorriso dessa mulher, dessa viúva, faz com que o que o apóstolo Paulo está dizendo seja verdadeiro. São as coisas do alto que ela pensa agora. Cristo que está sentado à direita de Deus, o pensamento dela agora é voltado ao Senhor. Nosso pensamento e a nossa motivação é estar com os nossos pensamentos voltados para o alto, para o nosso grande dia, para querer enxergar esse sorriso também. Talvez alguns dos nossos pensamentos às vezes se voltam para os ímpios. Porque ímpios parecem permanecer em tanta alegria, em tantos sorrisos, parece que não há tristeza. E nós aqui, como cristãos, como os justos, sofrimento nos abate, parece que é maior em nós o sofrimento do que neles. E é óbvio para mim que ímpios estão entregues às suas próprias paixões, então eles estão tendo um sorriso muito temporário. O sorriso deles é poeira. Enquanto nós, ainda que entristecidos, sempre alegres. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, porque a nossa alegria aqui é uma alegria de esperança. Ainda que estejamos fracos, a alegria da esperança ainda mantém um pouquinho da chama acesa. É aquele momento em que a gente, como se a gente estivesse colocando ali a mão em volta de um fósforo num vento. Está ventando muito e você coloca a mão em cima daquele fósforo para não se apagar. É o Senhor protetor com o seu braço forte, até o momento em que vai aumentar essa chama. E o momento em que essa chama se acende com todo o seu vigor, é o momento em que essa alegria esperançosa se torna realidade pura e verdadeira, quando realmente estaremos diante do Senhor Jesus, em que o nosso choro não terá mais lugar, em que o momento em que o Senhor fala não chore, Ele vai falar para nós também, não chore. Essa é a nossa alegria, esse é o nosso pensamento. Que seja assim, meus irmãos. Vejamos o sorriso do Senhor por trás de momentos difíceis. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está mais envolvido na nossa história do que nós. Às vezes há momentos em que queremos desanimar. Às vezes há momentos em que a fé parece mais fraca do que em outros tempos. Às vezes parece que estamos rastejando. Mas é lembrando de que um dia o Senhor vai nos tirar do chão, vai nos tirar do pó e vai falar, não chore. Só o Senhor pode falar isso para nós. Só o Senhor pode falar isso para nós com uma autoridade que enxerga o nosso coração. É a tua palavra que penetra cada coração aqui e pode dizer, não chore hoje. Há um dia aguardado,
para que as mãos do Senhor enxugue as nossas lágrimas, que a mão do Senhor vai tocar os nossos olhos e eliminar toda lágrima. Que diante de luto possamos saber, Pai, que em um momento determinado o Senhor mostrará, Pai, a realidade dessa passagem, a realidade do que é ter uma vida ressuscitada com o Senhor, totalmente unida com o Senhor. Por enquanto aqui, Pai, sofremos um mundo resultado de queda, resultado de pecado, de sofrimento. Que os nossos olhos estejam voltados para o grande dia, que só veremos o sorriso do Senhor e seremos contagiados com a alegria do Senhor. Que o nosso coração encontre força na Sua palavra. Que assim como o Senhor Jesus dominou a morte com a palavra, que a palavra nos domine. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.